Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, está tudo bem com vocês? Estamos vivendo um tempo precioso na presença do Senhor nessa noite, uma noite de culto, de oração. Deus colocou um texto no meu coração que está em Mateus capítulo 14, a partir do verso número 13, que diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se e curou os enfermos que ali estavam. Ao cair da tarde, vieram seus discípulos e lhe disseram: O lugar é deserto e já é adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo às aldeias, comprem para si próprio o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisa retirar-se, dar-lhes vós mesmo de comer. Mas ele respondeu: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazem-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu ordem aos seus discípulos: Distribua a todos. Até aqui. Aqui Jesus está diante de um cenário de fome, um cenário de incerteza, um cenário onde há uma grande multidão sedenta por alimento. E Jesus se compadece daquela multidão. Jesus e os seus discípulos tinham outros planos que foram adiados devido a essa necessidade. Quando eu olho para esse texto, eu observo uma grande compaixão da parte de Jesus para com aquela multidão e para com aquele momento pela qual aquela multidão estava vivendo, aquele momento de escassez alimentícia. E quando nós tomamos isso, queridos, para os nossos dias de hoje, nós vemos também que há muitas necessidades pairando a sociedade, pairando a população brasileira. Há muitas necessidades que vão além da necessidade alimentícia. E a ordem de Jesus é a seguinte: ele toma ali o pouco que tinha, ele abençoa aquele pouco, ele ergue os seus olhos aos céus e depois ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: distribua a todos. Nós somos discípulos do Senhor nessa terra. Apesar de nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de muita escassez, não só alimentícia, mas em todos os campos da nossa sociedade, há uma escassez. Há uma escassez espiritual, há uma escassez de alegria, há uma escassez emocional, há uma escassez pela qual toda a população brasileira está sentindo falta de alguma coisa. E a ordem de Jesus aos seus discípulos é: distribua a todos. Nós temos uma ordem da parte de Cristo, que é de ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós também temos uma ordem da parte de Cristo de amar ao próximo como a nós mesmos. Num momento como esse, amados, que nós estamos vivendo, o que temos para distribuir? Da parte de Deus, nós temos uma promessa que está lá em Isaías, que Ele nos ungiu para pregar a libertação, quebrar as cadeias, restaurar os corações e anunciar o ano agradável do Senhor. E num tempo como esse que nós estamos vivendo, tempo de pandemia, nós temos visto uma escassez, uma apostasia da fé,
tempos difíceis, pessoas com problemas emocionais, problemas até mesmo de suicídio, depressão, ansiedade. E o que nós temos distribuído a essas pessoas? O apóstolo Paulo fala que nós somos os dispenseiros do Evangelho, os dispenseiros da palavra. Nós temos em nossa dispensa espiritual o produto, o alimento pela qual todos anseiam. Nós temos a palavra de Deus em nossos corações, nós temos a unção do Espírito Santo. E negligenciar esse papel de dispenseiro é algo muito grave. Tomando as palavras de Jesus aqui aos seus discípulos, que diz, olha, distribua. Talvez nós passamos os nossos dias assim, tensos, pensativos, e esquecemos dessa porção da palavra de Deus que é de distribuir. Distribuir a alegria para aquele que já não tem alegria. Distribuir também uma porção de alimento para aquele que não possui nada dentro da sua casa. Distribuir uma porção da palavra de Deus para que essas vidas sejam enriquecidas. Porque nós temos relatos de pessoas que estão fracas na fé, que estão quase se desviando da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, num momento como esse, nós somos aqueles que vai distribuir. Esse papel de distribuir ele é algo muito importante, que nós precisamos ter para distribuir. E ter da parte de Jesus. Os discípulos foram bem sensatos aqui em dizer, mestre, nós não temos nada, além de 5 pães e 2 peixes. Mas o Senhor deu uma ordem para eles. Distribua. Nós temos, querido, essa incumbência da parte de Deus de distribuir para aquele que está perdido a luz do mundo. Apresentar a esse que está perdido a luz do mundo. Apresentar a esse que está nas trevas a luz do mundo. Nós temos a missão de distribuir alegria aonde não há mais alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos também a missão de distribuir uma nova porção da palavra de Deus para que essas vidas sejam alcançadas pelo Espírito Santo. E o momento que nós vivemos é um momento de escassez. Em todas as áreas nós vemos pessoas escassas, famintas, à procura de cura, à procura de restauração, à procura de uma palavra amiga, à procura de um abraço, de um sorriso. E nós somos essas pessoas que vai distribuir todos esses itens a esses queridos que estão perdidos, a esses queridos que estão desanimados, a esses queridos que estão se sentindo muitas vezes abatidos pelas lutas, pelas consequências dessa pandemia. Nós temos isso em nossas mãos, nós temos isso em nossos corações. Somos levantados por Deus como os dispenseiros. Então nessa noite o Senhor diz para cada um de nós, distribua a alegria que tem aí dentro do seu coração. Distribua uma porção da palavra. Distribua o abraço, o sorriso que vai levantar essa pessoa que muitas vezes está triste, abatida, perto de cometer um ato insano. E nós somos levantados por Deus hoje para esta missão, querido, num tempo como esse, num tempo de escassez, de fome, muitas vezes não só uma fome física, mas uma fome espiritual, uma fome emocional, uma fome e uma sede da palavra de Deus. Você é um dispenseiro da palavra de Deus.
Você tem dentro de si essa porção pela qual muitos estão sedentos. Não negligencie a palavra, não esconda a palavra, abra a sua boca, seja a boca de Deus, seja a bênção do Senhor, seja fonte de água viva no meio desse deserto. São muitas as pessoas que estão necessitadas. E nós temos que fazer como Jesus, muitas vezes abrir mão dos nossos afazeres, das nossas idas, de outros caminhos que nós temos que percorrer para se voltar para essas vidas, para essas pessoas. Então nessa noite, que é uma noite de oração, de culto de oração, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas há algo que o Senhor já está dizendo para nós, distribua a todos. Não é para você distribuir para a pessoa que você mais gosta. O seu sorriso, o seu abraço, o seu afago, a sua atenção, a porção da palavra de Deus. Mas é a todos, sem preconceito. Até mesmo aquele seu vizinho da qual você pouco tem diálogo com ele. Mas ele está sofrendo. Então você, tendo essa porção, distribua a ele. Distribua a todos à sua volta. Seja a bênção do Senhor. Faça com que essas pessoas sejam fartas da presença do Espírito que há em você. Faça com que essas pessoas sejam fartas do amor de Deus que está em você. Faça com que essas pessoas sejam fartas da presença de Jesus. E nós somos esses que vão estar distribuindo essa porção da parte do Senhor. Num tempo tão difícil, num tempo de escassez que nós estamos vivendo. Onde muitos estão se entregando. Onde muitos estão desistindo. Nós vamos fazer meia volta, nós vamos ter que deixar os nossos afazeres e olhar para as necessidades desses amados, desses queridos, dessas pessoas. E nós vamos distribuir aquilo que está em nosso coração, aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós venhamos a distribuir, que nós venhamos ser luz, sal da terra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Agradecer ao Senhor por esse privilégio. É um privilégio da parte de Deus o Senhor nos colocar como dispenseiros, como aqueles que têm o alimento para essas vidas. Para aquele que tem a palavra de conforto. Para aquele que tem o abraço, o sorriso. Aquele que tem a presença. Nós temos a presença. Então nós vamos orar para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos direcione, para que o Senhor nos mostre, para que o Senhor nos dê sensibilidade para distribuir do amor de Deus, da palavra de Deus e de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nós possamos aí dividir com outras pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Você coloque suas necessidades diante do Senhor, você coloca seus anseios, suas dúvidas, seus medos. Peça para que o Senhor te capacite, te dê graça, te dê força, te encha da porção do Espírito, porque para distribuir é necessário que nós venhamos a ter o que distribuir. Em nome de Jesus. Amém? Maravilhoso e poderoso Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos deu, dessa porção da Tua Palavra, pela qual o Senhor nos ensina a ser compassivo, a ter compaixão, a compadecer daqueles cuja necessidade bateu a porta. E o Senhor abriu mão dos seus projetos, o Senhor tinha outros projetos, mas o Senhor decidiu ficar ali, para ouvir as necessidades, para ver as necessidades, para fazer o milagre. E nós, como servos do Senhor, Pai, queremos ser ferramentas do Senhor na inclusão desse milagre. Assim como o Senhor determinou aos discípulos que distribuíssem aquele feito, aquele milagre que o Senhor fez ali,
na multiplicação dos pães e dos peixes. Que nós possamos ser dispenseiros, ó Pai, da Tua palavra. Que possamos ser sensíveis e distribuir aquilo que o Senhor tem nos dado, em larga e grande proporção, que é o Seu amor, que é a Sua graça, que é o Seu Espírito Santo. Que nós possamos ser boca de Deus num tempo como esse, um tempo de escassez, um tempo de dificuldade, onde existe uma multidão aí fora clamando. Existe uma multidão aí fora clamando por alegria, clamando muitas vezes por alimento, clamando por paz. E nós somos esses que vão distribuir essa paz, distribuir esse alimento, distribuir a Tua palavra, trazer alegria a essas pessoas. Em nome de Jesus, nos fortaleça, Senhor, nesse tempo, para que possamos ter a porção da Tua palavra em nossos lábios, em nossos corações, e possamos ser bênção do Senhor, e venhamos a fartar essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, e nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo, que haja milagre, que pessoas sejam fartas, que planos malignos, Senhor, sejam desfeitos, planos de suicídio, de morte, de ansiedade, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Nessa noite nós oramos, ó Deus, porque nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus de milagre, um Deus de promessa. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela vida dos nossos irmãos, dos nossos amados, que estão ouvindo essa mensagem, que estão aqui orando junto conosco. Que o Senhor interceda por eles, ó Pai, e que o Senhor nos dê força para sermos esses dispenseiros, ó Deus, da Tua palavra, do Teu Evangelho, das Tuas boas novas, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, meus amados, fique com Deus, Deus abençoe, e que nós venhamos a ser os dispenseiros num tempo tão difícil como esse. O Senhor tem para nos dar, e que nós venhamos a ser cheios, para quando nós encontrarmos pessoas vazias da palavra, do Espírito Santo, da fonte de água viva que é o Senhor, nós possamos ser esses que vão distribuir todas essas bênçãos para essas pessoas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, tenha uma noite de paz, que Deus abençoe sua casa, o seu lar, sua família, que o Senhor os guarde e que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Nós te louvamos e bendizemos, ó Deus, pela vida dos nossos amados, e que o amor de Deus, a graça bendita de Jesus e as santas consolações do Espírito Santo esteja com o seu povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, em nome de Jesus. Amém, queridos.